preparação de uma casa para venda é um passo essencial, porque no fundo é o início de todo o nosso processo de venda e acho que se consegue resumir isto bem em 12 passos. Primeiro passo, esvaziar a casa. A casa toda bem limpinha, sem tralha, não vale a pena termos monos ou ocupar espaço. Queremos também vãos abertos, portanto, quanto mais ruído visual tivermos a ocupar as divisões, menos vamos conseguir mostrar o potencial da casa e também permitir que as pessoas façam o seu sonho. Portanto, casa desobstruída e limpa. Passo número 2, pequenas melhorias. E aqui digo pequenas porque para grandes melhorias é toda uma outra conversa, que é preferível não fazer. Agora, pequenos arranjos faz todo o sentido. Uma parede tenha um apontamento a precisar de uma pintura, um chão que tenha ali uma parte danificada que seja fácil de reparar, uma porta que esteja empenada e seja preciso ali também trabalhar isso, ok, faz sentido. Porque acabam por ser pequenos aspectos negativos visuais quando um comprador vê a casa, que vai depois causar ali alguma inércia e ele vai juntando essas pequenas coisas e no final da visita sente que a casa está a precisar de muitas reparações. Se retirarmos isso, se a casa estiver aparentemente impecável, então conseguimos não ter que lidar com essas objeções e acaba por ser mais positivo. E, tipicamente, estas pequenas melhorias são, em nível de orçamento, coisas que não são muito dispendiosas, portanto faz todo o sentido às vezes gastar algumas centenas de euros a corrigir uns pequenos detalhes para a casa ficar sem essas mazelas. E chegamos ao passo número 3, que é organizar o nosso espaço. Porquê? Muitas vezes, especialmente para casas que já estão habitadas, por força das pessoas viverem de acordo com as suas necessidades, a casa pode estar com layout, ou pode estar preparada para a realidade daquele agregado familiar. Mas nem sempre dá uma utilização mais genérica à função do apartamento e às vezes queremos valorizar o acesso a zonas que nós achamos mais importantes e faz sentido adaptar um pouco, se calhar, a mobília e a forma como se movimenta no espaço para tornar tudo de forma mais natural e mais conveniente e também para realçar as características positivas do imóvel. Portanto, sempre que possível e veja que é necessário organizar o espaço para dar essa melhor fluidez. Passo número 4, despersonalizar. Um comprador não tem necessariamente de relacionar ou se identificar com a arte própria ou retratos de família ou coisas muito específicas do agregado familiar que lá está. Pronto, isto, quando convenhamos em casas que estão habitadas, que acontece com frequência. Por outro lado, são também elementos que ocupam visualmente muito espaço e às vezes o comprador acaba por estar a ver imensos apontamentos relacionados com a família que lá está e se que não consegue se abstrair disso e ver todo o resto e imaginar-se ele lá. Portanto, sempre que possível, despersonalizar isso, ou seja, não dar uma entidade específica à casa, mas retirar o impacto de estar lá uma família moradora, ajuda a neutralizar e a não causar impacto. Passo número 5, decoração. Decoração aqui entende-se ter a casa o mais bonita possível, com uma apresentação que faça sentido ao tipo de casa que estamos a falar. Às vezes temos a dificuldade de termos casas completamente vazias. Imaginem uma casa que foi remodelada agora e pronto, a única coisa que tem é uma cozinha equipada. Aí se calhar faz sentido considerarmos algumas soluções de homestaging, onde de facto se contrata uma empresa fornecedora que vai preencher o espaço com alguma mobília para dar alguma vida, para dar alguma luz, cor à casa, para que um comprador, quando lá for, consiga imaginar-se ele a utilizar o espaço dessa forma. Por outras vezes, a casa até já tem a sua mobília, mas é necessário colocar alguns apontamentos diferentes para ficar mais interessante. Portanto, como sabemos, nem toda a gente tem no interior das suas casas uma perspectiva de decoração espetacular e se a casa tiver algumas mudanças de luz, de cor, de espaço aqui e ali, fica esteticamente mais aprazível, o comprador vai valorizar isso e no final do dia a operação costuma ser financeiramente mais rentável para o vendedor. Passo número 6 e muito importante, luz. Luz. A casa quer-se com luz. E não estou a falar propriamente de ligarmos todas as lâmpadas que a casa tem, estou a falar de luz natural. Cada vez mais os compradores são pessoas informadas, a orientação solar é muito importante e jogam muito com isso e com o facto da casa poder ter luz natural em várias alturas do dia ou não. Portanto, nós devemos jogar com isso. Sempre que a casa tem uma orientação solar, que seja, por exemplo, nascente, deve-se mostrar a casa no período da manhã para termos o máximo de luz a entrar pela casa. Se for poente, da parte da tarde. Se for sul, qualquer hora do dia, normalmente é aceitável para se mostrar que a casa tem imensa luz. Se tivermos o azar, temos casas mais viradas a norte, tentar jogar com horas de almoço, que é quando temos o máximo de luz, são dias que não esteja nublado para não estarmos com a casa com um fardo muito negativo a nível de luminosidade.
Também é importante as janelas estarem todas abertas e os torres todos para cima, independentemente da orientação solar, ou seja, para deixarmos quer a casa respirar, quer termos uma vista desafogada e quer deixar o máximo de luz entrar. Em algumas situações, mostramos a casa ao final do dia e isso, então assim, recorrer à iluminação artificial, ligar as luzes para as pessoas conseguirem ver bem o espaço. Passo número 7, cheiros. Os cheiros aqui acabam por estar relacionados com o que é mais frequente é a cozinha, portanto, cheiro a fritos, cheiro a alimentos, cheiro a animais também. E muitas vezes as famílias podem não se aperceber disso porque pronto, estão constantemente lá a habitar, então não notam. E nós, quando vimos de fora, não estamos todos os dias nessa habitação, sentimos um impacto a nível de cheiros e pode não ser positivo. Normalmente no cheiro o que se quer é neutro. Portanto, nem positivo nem negativo, é neutro. Na dúvida, pôr um cheirinho positivo, mas pronto, preferência, neutro. E nós podemos sempre apanhar compradores que fiquem desconfortáveis com o odor e não consigam aproveitar bem a casa e muitas vezes assim que entra o primeiro impacto é esta casa está a cheirar de forma estranha, eu já fico desconfortável e já nem vão conseguir absorver nada daquilo que vamos mostrar durante a visita. Portanto, sempre que possível, casa sem qualquer cheiro. Uma boa mesinha para vocês fazerem, quando tiverem alguma casa com algum cheiro que queiram retirar, é um tacho de água a ferver, com água, um pó de canela e um limão aberto. Todo esse vapor de água a ferver serve para neutralizar os odores de uma determinada divisão. Passo número 8, tratar bem o exterior. Por causa da nossa altura do confinamento de março e abril, em que ficámos todos fechados em casa, de repente, agora toda a gente valorizou imenso termos uma pequena varanda, um pequeno jardim, um logrador, um terraço, o que seja. Portanto, se nós estivermos a vender uma casa que tenha um desses atributos, ou seja, uma área exterior, não só a casa já é mais interessante só pelo facto de ter isso, mas, por favor, vendam bem o exterior. Tem que estar imaculado, bem decorado, limpo, arranjado, para quando a pessoa visita a parte exterior do imóvel, consiga-se imaginar usufruir dele. E nada melhor do que isto, que o espaço está relativamente preparado para essa visão. Agora, imaginamos que vamos ver um espaço desses e está todo sujo ou todo ocupado com coisas que não lembram ninguém. Um comprador tem que lá ir e para já não só não fica entusiasmado, como ainda tem de fazer o trabalho extra de ter que imaginar aquilo tudo diferente e giro e bonito e ele usufruir do espaço. Porquê é que estamos a complicar algo que está ao nosso alcance de resolver? Passo número 9. Animais. Muito cuidado com os animais. Muitos compradores não gostam de animais e muitos até gostam, mas podem não se sentir bem com eles ou não saber lidar com eles. E apanhamos alguns proprietários que são, à falta de melhor palavra, insensíveis a isso, ou não se apercebem disso e acabam por deixar o cão ou o gato circular livremente pela casa e o comprador, se for uma pessoa que não esteja habituada a isso, vai ficar nervoso a visita toda e só se vai querer ir embora. A casa pode ser a casa de sonho dele, esqueçam, ele não vai perceber isso. Ele só vai estar preocupado se o cão ou o gato vai atacar, se o coelho vai morder o sapato, o que quer que seja. Não vale a pena. As pessoas têm gostos diferentes, não têm necessariamente de gostar do seu animal. Se por acaso tiverem animais em casa, faça o melhor para ou retirá-lo durante as visitas, ou se isso não for uma possibilidade, que ele fique trancado ou controlado em algum sítio, com alguém de preferência, e aborde isto logo diretamente no primeiro contacto com o comprador a avisar: olha, cá em casa temos este animal, mas não se preocupe, está ali controlado, não vai incomodar, esteja à vontade durante a visita. Passo número 10. Covid-19. Quem diria que isto ia entrar num dos passos de preparar a casa para venda? Hoje em dia, com o reflexo que esta pandemia está a ter nas nossas vidas, não dá para ignorar. Temos que introduzir este passo aqui na nossa cadeia de valor. O que é que isto significa? Significa que as visitas têm de ser feitas com distanciamento, toda a gente com máscara, preparar para ter álcool gel em casa, caso o comprador queira higienizar as mãos, dar-lhe também a liberdade para poder ver as divisões, sentarmos todos uns em cima uns dos outros para as pessoas poderem circular também à vontade. Ter muito poucas pessoas dentro da casa para mostrar o imóvel, ou seja, só o essencial. Se a casa tiver a ser mediada com um profissional, nem o proprietário tem que lá estar. Se eu por acaso habitar, aproveita a visita, vá lá, baixa o café, vá dar uma volta, vá ao supermercado. Não tem que lá estar, porque quanto menos pessoas estiverem na casa nesta fase do campeonato, mais seguro é para todas as partes envolvidas e mais tranquilo fica o comprador. Okay? Há outros também utensílios que hoje em dia que as pessoas adotaram muito a prática de retirar o calçado à entrada de casa para não trazer os germes, os micróbios lá de fora e os sapatos ficarem numa zona condicionada. Portanto, numa casa que já está habitada e por acaso temos a necessidade de mostrar esse imóvel,
Temos aqui duas hipóteses, ou pedir aos compradores e aos agente imobiliário para se descalçarem e deixarem os sapatos à porta, que não é a solução mais confortável num conceito de uma visita, porque é uma coisa que demora 15, 20 minutos e estar a descalçar, estar a pôr, se calhar não avisamos as pessoas, podem estar desconfortáveis em fazer isso. Uma ótima alternativa são aqueles pezinhos de plástico que se abre, coloca-se nos sapatos, mostra-se então a casa, vemos a casa como queremos, quando acabamos tiramos, vai para a caixa de lixo, não incomodamos o proprietário com o nosso calçado que possa estar sujo da rua, não incomodamos o comprador a pedir que ele tenha que se descalçar, que para algumas pessoas pode ser uma situação desconfortável. 11º, contar uma boa história. A narrativa aqui é, de certa forma, crítica ao sucesso da operação de vender um imóvel. Porquê? Nós, quando mostramos um imóvel a um comprador, as coisas têm de fazer sentido. Nós temos que conseguir navegar pela casa, ao mesmo tempo que explicamos a casa, descrevemos a forma como ela é bem utilizada, vendemos o sonho daquilo que hoje não está, se calhar, lá presente, mas pode vir a estar. Imagina uma casa que precisa de melhorias. Ao mesmo tempo, vamos fazendo isso, vamos navegando devagarinho pela casa a mostrar estas coisas todas. Portanto, quanto melhor a nossa narrativa estiver preparada, isto aqui implica algum trabalho de casa, mais fácil vai ser contarmos essa história a um comprador, ao mesmo tempo que o informamos, mostramos um bocadinho o sonho do que será morar lá, falamos também da zona e do impacto que isso tem, se calhar, para o seu agregado, se ele tem crianças, olha, aqui a relação com as escolas é assim, se ele é uma pessoa desportista, olha, aqui pode correr aqui, ou tem uma ciclovia ali, ou tem um jardim ali. O que seja, preparar toda essa narrativa para trazer ao de cima os pontos positivos do imóvel e aquilo que também se melhor adequa ao tipo de comprador que lá vai ver a casa. Por fim, passo número 12. Esteja preparado para lidar com objeções. Esta é provavelmente a parte mais complicada e é aquela que requer, se calhar, mais preparação. As objeções mais frequentes acabam por ser preço, qualidade do imóvel, tipo de obras que o imóvel vai precisar, alguns aspectos arquitetónicos que não façam sentido nenhum no imóvel e por aí fora. E, de facto, podem ser as mais variadas objeções. E aqui o cerne da questão é: esteja preparado. O tema é preço. Se nós tivermos o nosso estudo de preço preparado e a casa estiver enquadrada de forma assertiva com o resto da nossa competição, então nós conseguimos defender isso e explicar que o nosso preço faz sentido porque aquela casa e aquela casa foram vendidas recentemente por estes valores e tinham estas características que a nossa se pode comparar, portanto o nosso valor acaba por estar ajustado a isso. Mas a vossa casa precisa de muitas obras e é isto e aquilo. Tudo bem. Se nós, à partida, assumidamente, a casa de facto precisa de ser modernizada, previamente já tratamos com o empreiteiro de arranjar alguns orçamentos de obras, que no fundo nos dá uma linha de orientação para o volume de gasto que seria necessário para adaptar essa casa a um cenário mais moderno e já podemos balizar isso com o comprador diz: isto precisa pelo menos 60 mil euros de obras. Cuidado, tem dois orçamentos, um de 20 e outro de 30, portanto se calhar não estamos a falar exatamente da mesma coisa. E às vezes o conceito das obras também é isso: esta casa não pode valer isto, precisa de 50 mil euros de obras, e eu tenho toda a razão, mas se esta casa já tivesse a obra feita, de acordo com aquelas duas que foram vendidas ali, muito parecidas com a minha, eu também não estava a pedir isto, estava-lhe a pedir isto mais isto. Portanto, voltamos à mesma discussão de estarmos preparados e confortáveis para gerir esse preço. E aqui a preparação é a palavra-chave. Quanto melhor preparado você estiver, mais fácil você vai lidar com um comprador que de facto quer a sua casa e que está ali a tentar usar isso para negociar.